Olá, pessoal! Olá, pessoal, Josué, Ariane, somos Conectam Podcast e hoje com duas pessoas super queridas, amadas, lindas e que particularmente eu gosto muito, para falar um pouco sobre o Miss Universe. Isso não é Miss Universo, é Miss Universe. A Laura e o Samuel, que acompanha ela. Nós vamos pedir então para a Laura se apresentar. Laura? Então, olá pessoal, me chamo Laura, estou aqui, que prazer enorme estar aqui com vocês, agradeço muito pelo convite, tenho certeza que vai ser um momento bem especial, de bastante troca. Isso aí, estou participando do Miss Universe Rio Grande do Sul, representando a nossa cidade de Flores da Cunha, uma oportunidade que caiu de paraquedas, mas que eu abracei com muito orgulho, com os dois braços, assim, de coração aberto, para representar a nossa cidade, levar o nome de Flores da Cunha para o concurso e, quem sabe, trazer essa coroa de Miss Universe Rio Grande do Sul aqui para nossa cidade, né? E vamos todos torcer muito para isso. Samuel? Então, olá Josué, olá Ari, eu agradeço desde já pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. E estou nessa caminhada junto com a Laura, estou ao lado da Laura para ajudar ela, então a gente está se ajudando, porque eu aprendo muito com a Laura todos os dias e estou ajudando ela no que me compete também, um pouquinho de redes sociais, um pouquinho de parceiros, né? Estamos em busca de muitos parceiros, então a gente está fazendo um trabalho juntos bem legal. E um trabalho que, se Deus quiser, vai dar frutos. Já está dando frutos, né? Sim. Só de estarmos levando o nome de Flores da Cunha para um concurso já é algo bem especial. Que legal. A gente vai conversar bastante com a Laura a respeito, enfim, como é que funciona todo esse processo de Miss, como é que surgiu a tua vontade, de que forma despertou isso. Mas, Samuel, você está sempre envolvido em concursos, né? Você já acompanha isso há um certo tempo, né? Sim. Isso despertou em mim em 2020, se eu não me engano, 21, quando a Milena Chiarani foi concorrer à FEPROCOL. Então, ela falou, eu vou concorrer à FEPROCOL, que a FEPROCOL é a festa de Nova Pádua, e eu e uma prima minha, a gente falou, e a gente vai junto, a gente vai te ajudar do início ao fim. Então, a gente abraçou a Milena no início do concurso, e a gente não largou dela até hoje, porque a gente tá ainda com ela, a gente conversa muito ainda sobre o concurso, então a gente ajudou ela em todo o pré-concurso, tanto com redes sociais, como com ideias, com júri ela simulado. Foi muito bem. Sim, a Milena ficou como princesa, né? Princesa. Como princesa, eu lembro, me recordo. Não lembro. Sim, nós trabalhou com ela. Participamos. Fizemos um júri simulado, né? Com elas todas com elas também. todas. E nós, dentro do que nós havíamos imaginado naquele cenário, foi bem assertivo, né? Foi bacana. E ali a gente abraçou ela, e eu gosto muito de poder ajudar. Eu gosto de estar envolvido e poder ajudar, seja nesses concursos ou enfim em outros projetos também. Mas daí ali surgiu a oportunidade de ajudar a Milena, ajudamos ela, conseguimos então a coroa de princesa. Foi algo bem especial para ela, para a família dela também. E depois disso surgiu a oportunidade de estar à frente da comissão social da 15ª FENA Vindima. Então estive na comissão social, trabalhei em todo o pré-concurso, no evento de escolha também. E depois estive ao lado do trio durante toda a divulgação da festa, durante a festa também. E agora então estou com a Laura, quando eu vi que foi feita a divulgação de que a Laura iria nos representar no concurso, eu procurei a Laura e falei, quero estar ao teu lado, quero te ajudar nisso. E no que estiver ao meu alcance, vou estar ajudando, né? Então, de forma resumida, a Laura está muito bem assistida, né? Sim, eu digo que o Samu foi um anjo que caiu na minha vida, porque além do concurso, eu divido meu tempo com o trabalho. Então tem muitas coisas que o Samu quem gerencia, quem organiza e quem faz o primeiro contato pra mim, e depois a gente só tem as reuniões e executa, né? Sim. Mas o Samu, nossa, tá tomando a frente de muitas decisões, de muitos momentos, e tá sendo muito importante esse apoio, muito importante mesmo. Não, ele é incrível. E eu acho que eu penso que essa coisa de concurso, assim, quem começa, parece que é uma picada, que tu quer mais, tu quer participar, tu quer estar ali. Eu falo isso por mim também,
que foi mais ou menos uma coisa que nem aconteceu contigo, e foi indo, e agora, se eu pudesse, eu faria só isso. Faria o preparo de comunicação, porque é muito legal e divulga muito a cidade e traz muitas coisas boas, assim. E o Samuel, né? É o Samuel. É uma coisa muito legal, como a Ari falou, a gente quer mais. Então, a gente faz um depois e gera uma certa... Eu gosto muito dessa competitividade que gera. É uma competitividade boa, é uma competição boa, uma competição sadia, né? Exato, que tu quer trazer a coroa, seja pra tua candidata, seja pro teu município, porque tu quer deixar a pessoa o mais preparada, auxiliar ela numa trajetória, pra deixar o mais preparada pra que chegue ao ponto que mais quer, né? Que todo mundo. Sim, e esses outros concursos, eles têm uma particularidade onde todas as candidatas são da mesma cidade, Então, às vezes, tu tem que ser um pouco imparcial ou trabalhar. No caso da Laura, a gente não tem ser imparcial. Tá todo mundo na torcida da Laura fazendo o possível. Então, nós estamos todos convidando vocês para seguir a Laura. Como é que é teu Instagram? @Laura_Calgaro. Isso, acompanhem a Laura. Quem quiser ajudar com alguma coisa, enfim, contribuir com o seu trabalho, a Laura está ali para levar o nosso nome, o nome da cidade. Quanto tempo fazia que Flores não tinha uma representante no Miss? Se eu bem me recordo, a última candidata foi em 2013. Tá. Então eu fazia 12 anos. 12 Exatamente. anos. Isso aí. Conta pra nós como é que foi. Como é que funciona esse processo, né? Enfim, conta pra nós, conta pra quem tá nos acompanhando, Laura. Então tá. O Miss, na verdade, esse ano tá acontecendo de uma forma um pouquinho diferente. Normalmente é feito apenas uma escolha anual que vai selecionar as candidatas que vão concorrer ao nacional, ao Miss Universe Brasil. No caso deste ano, nós tivemos uma troca de coordenação. Então, se o pessoal for pesquisar, eles vão perceber que vão ter 2 concursos. O primeiro aconteceu em janeiro, que elegeu a Aline Fritsch, que é a nossa atual Miss 2025. Só que ela teve um período muito curto de tempo para se preparar. Ela teve mais ou menos um mês e em seguida, em fevereiro, foi a final do Miss Universo Brasil. Então, em virtude justamente desse pouco tempo, a coordenação decidiu fazer um outro concurso, agora em maio, de 17 a 24, que eu estarei participando, justamente para que as candidatas para que a candidata tenha o tempo hábil de se preparar para o Miss Universe que vai acontecer no próximo ano. Como eu entrei nesse universo, como eu disse, foi meio imediato, assim, corriqueiro e de paraquedas. Porque, na verdade, eu sou por formação acadêmica e em viticultura e enologia, que é o profissional que elabora vinhos, né? Cuida de toda a parte produtiva. E eu estava inserida nesse mundo. Mas eu sempre fui muito apaixonada pelo mundo da moda, desde muito pequena. Desde os meus 12 anos, eu trabalho como modelo e por um tempo eu precisei ladear isso para focar nos estudos. Até por uma questão, a minha família me solicitou isso, né? Então, porque realmente era importante. E como eu era muito nova, imagina 12 anos e já tomar decisões de tamanha magnitude, né? Então, eu deixei por um tempo de lado e trabalhei mais localmente. Então, aqui em Flores, Caxias, no máximo Porto Alegre, durante esse período. E foquei na faculdade. No início desse ano, acho que foi por volta de março, eu tava navegando nas minhas redes sociais, bem despretensiosamente, e apareceu o formulário de inscrição. Aí eu olhei pro formulário, o formulário me olhou, e eu pensei, por que não? Eu vou. Exatamente, é um sonho, desde criança acompanho os concursos, estou inserida nesse mundo, e eu acho que é uma oportunidade que é única. E eu decidi enviar o formulário, mas despretensiosamente, assim, eu enviei questão de altura, de manequim, enfim, todas essas partes mais estéticas, por assim falando. Tem vídeo também? Isso, exatamente. Então, um vídeo se apresentando, algumas fotos de corpo, de rosto. E aí, a partir desse formulário, um dos coordenadores, o Sérgio, entrou em contato comigo,
dizendo que ele havia feito uma seleção e que eles haviam gostado do meu perfil, que eu tinha altura, que eu tinha comunicação, que eu tinha a questão estética para o concurso. Então, a partir dali, eles me convidaram e me solicitaram. Quer participar com a gente? Que cidade que tu quer representar? E eu disse, sim, quero. E eu quero representar Flores da Cunha, porque é a cidade onde eu moro. Você não precisa necessariamente representar a cidade onde você mora. Essa é uma dúvida. Você não precisa residir no local onde você vai representar. Exatamente. Várias candidatas moram em uma cidade e representam outra cidade independente, assim, pode escolher de acordo com o que você quiser e se a candidata se a cidade já não tiver alguma candidata, né? Mas eu decidi representar Flores porque eu não vejo sentido em representar algo que eu não tenho conhecimento, que eu não vivo o cotidiano ali. Sim, então Flores da Cunha é a minha história, é onde eu nasci, é onde eu cresci, então é essa cidade que eu gostaria de levar comigo. Perfeito. E depois disso a gente se inseriu por completo nesse mundo. Estamos há mais de um mês trabalhando para levar o nome da nossa cidade para o concurso depois de 12 anos. E quantas candidatas estão concorrendo pelo MIS? É o MIS Rio Grande do Sul, é isso inicialmente? MIS Universe Rio Grande do Sul. Na verdade, os concursos eles são divididos em franquias. Nós temos a franquia Turismo, a franquia Grand, a franquia Terra, a franquia Global. E é como se fosse... Deixa eu pensar em um exemplo que seja mais nítido. Como se fossem marcas diferentes e tem representantes, essas marcas elegem representantes delas. Um exemplo mais sim, clássico. Para dar esse entendimento. Exatamente, para se tornar mais nítido. E o Miss Universe, hoje, ele é um dos maiores que nós temos no país, porque ele elege a representante do Rio Grande do Sul. Essa representante vai representar o estado no Miss Brasil e depois no Miss Universo. Não. Que é o que elege a mulher mais bonita, bem preparada do mundo. Ele é o auge. Exatamente. Isso. Que possamos chegar lá, né? Que você possa nos representar, pensa. Isso aí. Representar diante ao Brasil e quem sabe ao mundo, né? Sabe que o céu é o limite. É uma visibilidade muito grande para a cidade. Por isso que a importância não está só na estética, não está só na beleza que te olhando, nós vemos toda a sua postura, tudo isso, mas é o nome da cidade que está sendo levado, é a cultura da cidade, é o turismo da cidade que está sendo levado para todos. Então isso é muito importante e que bom que temos a Laura se dispondo, porque a tua rotina também não deve ficar fácil. É bem corrida. Conciliar trabalho com... Eu felizmente tive o prazer, na verdade, de a vinícola onde eu trabalho, ela se dispor a estar comigo nessa e me apoiar nessa jornada. Porque com certeza eu mais tenho me dedicado ao concurso, mais tenho estado presente nas atividades do concurso do que na vinícola, de fato. Sim. Então, realmente, esse apoio que eles estão me dando, é muito importante. Porque se eles não o fizessem, muito provavelmente eu não teria a possibilidade de estar participando, né? Sim, porque não teria como conciliar trabalho e enfim, essa atividade também que requer tempo, né? Exatamente. Tua faculdade tu já encerrou? Isso, é só a finalização do TCC agora. Entendi. E a apresentação para a banca, mas isso é mais tranquilo. O pessoal não consegue, claro, ter a visão por completo, mas qual a tua altura, Laura? 1,75. Eu percebi que você é uma mulher alta. Isso. Né? Daí tu põe um salto, 1,80 fácil, né? É isso aí. Sim, a Laura é alta. Muito bonita. E vocês observaram a comunicação dela também. E o MIS, ele tem muito de conhecimentos gerais.
Como é que tá esse preparo? Samuel tá ajudando? Está ajudando. Nós já temos agenda com historiadores, com pessoas que têm esse conhecimento não só da cidade, Exatamente. que é importante. Nesse momento eu estou representando a cidade de Flores da Cunha, mas eu estou concorrendo ao Rio Grande do Sul. Sim. Então eu preciso ter o conhecimento geral do nosso estado também. Então nós temos um apoio, toda a parte histórica, social, econômica. É importante a Miss saber, porque é justamente isso. Antigamente nós tínhamos os concursos de Miss muito voltados à beleza. Só que isso, de certa forma, falando, objetifica muito a mulher, o corpo feminino. Sim. Porque nós temos algo muito além da beleza. Não só mulheres, como homens também, Claro. o ser humano no geral, né? A beleza, ela é só algo muito pontual e que com o tempo, inclusive, vai se perdendo. O que fica é o seu caráter, a forma como você se porta, a forma como você conversa, interage socialmente e os seus conhecimentos. Então, hoje, o mundo do Miss tem se voltado muito mais a esse viés, a essa Que questão bacana. mais sociocultural. Então, a preparação precisa realmente ser bastante intensa e para representar o Rio Grande do Sul, a candidata precisa ter esse conhecimento, precisa estar a par de tudo que acontece no nosso estado. Além de estar socialmente inserida, né, em causas sociais, em ações que beneficiam a sociedade no geral, que promovam o bem comum. Né? Oh, que bacana. Se nós fôssemos falar em percentual, tu sabe nos dizer mais ou menos quanto a beleza representa num concurso? Hoje eu diria que menos de 40% da pontuação final. É importante ainda, mas ainda existe 60% Que são outros fatores. Que vem, Exatamente. Que vem ao encontro do que tu estava comentando. E nesses 40% eu diria que engloba tanto a questão da passarela, a beleza corporal, quanto a questão de rosto, enfim, a parte mais de estética facial. Sim. Porque o restante aí é questão de postura, de posicionamento, de comportamento, de ética, conhecimentos. Até porque essa parte de beleza, ela é pré-avaliada numa seleção já. Exato. Então, quando tu já passa para outra etapa, tu já tem a parte da beleza já está relativamente Sim. avaliada. Sim, sim. Exatamente. Samuel, para ti, que como nós estávamos conversando, acredito que seja como para mim, preparar as meninas daqui, tu tem assuntos daqui. Como é que está sendo para ti preparar a Miss com assuntos mais gerais? Quando eu fui preparar a primeira reunião que eu tive com a Laura, eu pensei em algumas coisas para levar para Laura. E aí eu comecei a pensar, bom, agora a gente precisa ir além de flores. Porque quando a gente vai pensar em preparar, seja uma candidata de flores, uma candidata de Nova Pado, enfim, a gente pensa, bom, quais são os assuntos que ela precisa saber sobre flores? O que a gente precisa desenvolver nela dentro do município? Isso aí. E agora eu pensei, bom, a gente trabalhou muito na Milena a questão da parte histórica de Nova Pádua. Bom, agora então para Laura a gente precisa trabalhar também a parte histórica de Flores da Cunha, mas abrir para um Rio Grande do Sul. Sim. Porque tu tem que saber falar da parte, o que acontece, a história da tua cidade, mas também a história do Rio Grande do Sul. Afinal, tu vai representar o Rio Grande do Sul, a coroa que tu tanto quer, para representar o Rio Grande do Sul e se assim for possível, representar o Brasil e o universo, né, o país, o mundo. Então, precisa estar preparado em todas as áreas, porque o concurso é uma caixinha de surpresas, a gente não sabe o que eles vão abordar lá, se vai ser educação, se vai ser economia, se vai ser meio ambiente. Então, a gente tá trabalhando em diversas áreas para preparar a Laura para todas essas áreas, né? Para todos esses assuntos que possam surgir no concurso. E que se assim não surgir, que ela possa ter propriedade para falar desses assuntos também lá, né? A Laura já tem um conhecimento muito grande em todas as áreas, então não tá sendo uma missão difícil. Não. Mas é preparar mesmo, é falar de assuntos que no dia a dia tu não conversa, talvez. Sim. De assuntos que estão guardados, né? A gente falou, eu e a Laura, a gente elencou muitos assuntos de que podem surgir no concurso, né? Exato. E coisas que talvez, às vezes, a gente não conversa no dia a dia com a família, com os amigos, sobre esses assuntos. Então, é uma questão de tu falar, de tu
ter opinião sobre todos os assuntos, né? Exatamente. E dentro do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul mesmo, ele é muito rico, né? No sentido, a gente tem a cultura italiana, alemã, tem o pessoal da fronteira, que é muito diferente se comparado aqui com a região da Serra. Então, tem bastante tema de casa, né? Exatamente. Mas eu sou uma gaúcha muito orgulhosa, porque eu acho muito bonito esse amor que a gente tem pela nossa terra. Se a gente for ao fundo mesmo, olha o quanto a gente valoriza. Não, a cidade de Flores da Cunha é um exemplo disso, né? Nós temos hoje muitas famílias que são sustentadas, que têm o seu sustento a partir da uva e do vinho. Então a gente utiliza como uma forma de valorização a Fé na Vindima, a Fé com Uva, que são festas locais. Se a gente visita outras regiões do estado, cada região tem a sua festa, a sua comemoração, que muito além de uma questão econômica, é uma questão social, porque agrupa as pessoas, as pessoas interagem entre si, os visitantes conhecem a história da cidade, a história da região, e além de todo mundo se unir em prol de uma festa, de uma situação. Essa questão da união também é muito interessante se a gente for parar pra pensar tudo que aconteceu com o nosso estado no ano passado. Um ano atrás. Até antes de nós iniciarmos aqui o podcast, eu tava navegando no Instagram e eu vi algumas fotos que uma página postou, um comparativo das cidades afetadas no ano passado e nesse ano. E eu cheguei a me arrepiar vendo tudo que o povo construiu nesse período. Assim, em um ano a gente conseguiu reerguer o nosso estado. Lógico que nós tivemos ajuda de muitos outros estados, não só o Brasil, mas fora também, né? Mas essa união é muito bonita. E acho que isso dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul, a gente consegue perceber nitidamente sentando com um gaúcho numa roda de chimarrão e conversando. Eu sou extremamente fascinada pela nossa cultura, assim, algo que me encanta muito. Eu penso que nós somos um povo muito forte, muito batalhador e forte. Não existe uma região que seja mais sensível ou uma região que não batalha. Não, é todo mundo muito batalhador. Isso, então... Um povo muito trabalhador, muito focado no trabalho. Né? E como tu comentaste, há um ano atrás, né? Mais ou menos em torno disso, era um caos, né? Várias cidades debaixo d'água e tal. Então, isso mostrou o quanto o povo gaúcho é resiliente, o quanto ele realmente arregaça as mangas e faz acontecer, né? É como tu comentaste, tivemos ajuda, enfim, de vários outros estados, da iniciativa privada, enfim, mas se não fosse as pessoas, né, realmente não teria acontecido. Isso. E outra coisa também que me chama a atenção, eu não conheço, de repente pode ser que tenha, mas eu não conheço um outro estado que cante o seu hino como o Rio Grande do Sul faz, num Grenal, numa situação onde realmente é para valorizar a terra. Eu não conheço nenhum outro estado. Interessante que nas próprias escolas a gente tem a educação do hino nacional, né? Do hino regional, exatamente. Do nacional também. Nacional e do regional. E no Rio Grandense. Mas isso é muito importante, porque desde criança, desde pequenos, a gente é inserido nessa cultura, né? De saber valorizar ao nosso local, onde a gente mora, onde a gente vive. Eu acho que isso é muito importante para se construir uma sociedade que juntos prosperam. É isso mesmo. Acho que isso é importante. E eu acho que isso é uma coisa que está crescendo muito e é muito nossa. Porque eu, estando um tempo na prefeitura, eu ia muito para as escolas. E quando a gente entrava na escola e os alunos estavam cantando o hino, e a Diri falava que era o hino de Flores, tu tem que ver eles cantando o hino de Flores, com a entonação que eles cantam, e eles sabem o hino do início ao fim. Sim. Na minha época, quando eu tava no 3º ano, foi quando surgiu o hino de Flores da Cunha. Surgiu não, mas o autor dele, o Ivo Gasparini, escreveu o hino. E na minha época já era muito forte. Mas hoje, as crianças de hoje, elas cantam o hino de Flores da Cunha, assim como o hino do Rio Grande do Sul, como tu comentou. O hino do Brasil eles cantam com uma força, mas o hino de Flores eles amam. Que legal. Então, é uma coisa, é um orgulho da cidade, né? É uma coisa que eles gostam de representar.
Que bacana. E contribuindo com isso. Eu fui surpreendida porque eu fui numa homenagem na Câmara de Vereadores pro meu tio e eu levei o meu filho. Na época, foi na homenagem do tio Hilário. Fazem 3 anos, eu acho. Já faz um que ele faleceu. E fomos eu e o Ben na homenagem. E quando veio o hino de Flores, eu não conhecia. E ele cantou aquele hino assim, ó. Que legal. E aí como assim? Eu não ensinei? Como ele sabe a letra disso e tal? E ele cantou e ele falou, não, a gente ensaia na escola e é legal, é lindo. E aí eu falei, tu vai me ensinar? Então, é a prova que não, às vezes nem vem dos pais, porque a gente já não pegou essa fase, não tinha, né? E aí depois eu tenho um hino. E a letra é linda. Sim. O hino foi Sim, é muito bonita, muito bonita a letra. Eu sou natural de Caxias e eu lembro que não... Eu realmente te confesso que eu não sei a letra, nem o hino da cidade de Caxias. E na minha época também não se tinha o hábito do hino do município. Sim, o rio-grandense sempre foi muito forte e o nacional também. Mas que bacana, que legal isso ser inserido desde muito novo, né? As crianças, município, estado e a União, país, né? Legal. E Laura, tua família, como é que aceitou isso? Namorado, família? No começo eles ficaram um pouco receosos, porque justamente eles entendem a magnitude do concurso e, querendo ou não, é muita visibilidade e é muita responsabilidade, né? E é muita exposição. Exatamente, você não tá sozinha nesse momento. Por mais que lá no confinamento de 17 a 24 de maio você 17 a 24 de maio, pessoal, é um período já coloca na agenda. Vamos estar todos acompanhando e mandando muitas energias aí pra Laura. Somos todos Laura. Ontem eu cheguei em casa à noite, só abrindo parênteses, a minha mãe, eu acho que eu vou fazer umas camisetas com o teu rosto estampado. Eu disse, tá bom, mãe. Pra torcida, querida. Mas isso já expressa o quanto eles estão engajados na causa. Mas no início eles ficaram bastante receosos, justamente porque por mais que nesse período eu vá estar sozinha lá, tem toda uma cadeia ao redor de mim. É o nome de uma cidade, são marcas que eu estou levando comigo, pessoas que eu estou representando. Então não é só a Laura que vai estar lá. Sim. É toda uma comunidade que vai estar lá. Isso. Então no começo eles ficaram um pouco receosos, mas conforme os dias foram passando, eles foram aceitando super bem e hoje, nossa, se não fosse a minha família, o apoio das marcas, das pessoas que estão comigo, eu acho que eu não daria conta de tudo. Realmente, porque é bastante demanda. Sim. Bastante demanda. E ter esse apoio, essa base forte, é o que sustenta. É o que nos mantém fortes para estarmos seguindo nessa jornada, dando o melhor possível. De mim, da cidade. Isso. E existe a Laura física, a Laura corpo, e existe a Laura com o emocional também. De estou carregando tudo isso e estou enfrentando tudo isso. E eu acredito que os teus pais também fiquem preocupados. O quanto que essa exposição, o quanto que esses contatos vão mudar a minha Laura. A Laura que eu conheço. Então isso também acaba sendo uma preocupação. Mas conversando contigo, tu tem muito claro isso. Né? De valores, de quem realmente tu é. Desde pequena eu sempre fui educada a seguir os meus propósitos. Até durante o ensino médio eu precisei sair. Foi uma oportunidade que surgiu. Eu estudava na Francisco Zilli, aqui em Flores, e participando de um concurso, na época era a Olimpíada do Conhecimento. Era um concurso que você, na minha situação, escrevia uma redação e a melhor das redações era selecionada e o candidato ganhava uma bolsa de estudos em uma escola particular em Caxias do Sul, que era patrocinado por uma empresa daqui da cidade. E eu fui contemplada com essa bolsa de estudos, fiquei irradiante no dia, muito feliz, mas foi um receio muito grande de sair de um ambiente relativamente pequeno, Otávio Rocha, para uma cidade do tamanho de Caxias do Sul. Sim. E nesse momento eu acho que não só para a Laura teve muita evolução
no quesito de responsabilidade, de disciplina, mas para minha família também. Porque eu lembro que minha mãe ficou com muito medo. Ela dizia, meu Deus, o que tu vai fazer em Caxias, naquela cidade tão grande? Tenha cuidado porque é perigoso e é segurança. Enfim, mas esse já foi um momento de construção. E aí, nessa trajetória de estar lá, de estar convivendo num ambiente bem diferente daquilo que eu tinha aqui, porque querendo ou não, Otávio Rocha é um distrito de Flores. Sim. Flores por si só é uma cidade pequena, mas é uma cidade que tem os seus valores, os seus costumes muito claros. E quando a gente vai para Caxias, isso se torna muito diversificado. Sim. Então existem diferentes culturas, é tudo bem distinto do que o que nós temos aqui na cidade. Não que isso seja negativo, na situação foi muito positivo. Porque ter esse contato com essas outras pessoas, com essas outras culturas e outros pontos de vista, foi o que me fez ter a plena convicção dos meus valores que foram ensinados pelos meus pais. E é isso que eu carrego comigo. Então a preocupação da minha mãe, no final das contas, deu certo, foi algo positivo. Então toda essa questão da família, da simplicidade, da humildade e de manter os pés no chão, por mais que eu esteja participando do Miss Universe Rio Grande do Sul, posso ser contemplada com a faixa de Miss Rio Grande do Sul, ir pro Miss Brasil, a Laura, ela nasce em Flores da Cunha. Ela tem os pés em Flores da Cunha. E independente do sucesso que eu tiver na minha vida, seja pessoal ou profissional, eu tenho que saber de onde eu saí. Origem, e carregar isso sempre comigo. Sempre. Nunca menosprezando, desprezando, e sim sempre tentando incentivar as pessoas a serem o seu melhor a cada dia. Então é dentro desses valores, desses princípios que meus pais me educaram e foram sendo consolidados na minha trajetória, que eu busco também levar para o concurso isso, né? Esses valores, exatamente. Legal, Laura, que você possa ter muito sucesso na tua caminhada, que você realmente não se deslumbre, né? E conversando contigo, a gente estava conversando também um pouco antes de começarmos a gravar, dá pra ver que você realmente, apesar da idade, da pouca idade, você tem 21 anos, né? Isso. Normalmente mulher não gosta de falar a idade, mas 21 anos A idade dela vai ser exposta. 21 anos é tranquilo, né? Apesar da tua, entre aspas, pouca idade, você realmente está bem centrada, está bem direcionada. Obrigada, né? Então, fico desejamos, feliz. né, que você tenha muito sucesso. Amém, e para que todos você nós, possa né? nos representar da melhor forma possível. Temos certeza bem que feliz. assim o fará. Está bem assessorado com o Samuel também. Isso aí. Estamos nos dedicando o máximo possível para levar tudo que podemos da melhor forma possível para o concurso. Vai acontecer em Porto Alegre? Isso, em Porto Alegre, de 17 a 24 de maio. A final vai acontecer no dia 24, que é um sábado, e vai ser transmitido ao vivo. A gente ainda não tem o link, vai ser transmitido pelo YouTube. Pelo YouTube? Isso, mas assim que tivermos, a gente já vai divulgando nos canais, nas mídias sociais. Isso, acompanhem a Laura, acompanhem nós, acompanhem. A gente vai tentar fazer uma super divulgação para que todos nós possamos nos acompanhar. E tu vai ficar uns dias confinada lá. Como é que é isso? Tu já tem um cronograma? Tem desfile um dia desfile, um dia perguntas, entrevistas. Tem mais ou menos isso já detalhado? Nós ainda não temos exatamente o cronograma final, mas sabemos que durante essa uma semana, esses 7 dias, nós vamos visitar marcas parceiras do concurso, apoiadores do Miss Universe. Vamos conhecer pontos turísticos de Porto Alegre, conhecer um pouquinho da história do nosso estado. E nos dias mais finais, depois da quinta-feira, que daí sim se inicia todo o processo de entrevistas e de seleção de fato das candidatas, né? Entendi. Então, na quinta, muito provavelmente teremos as entrevistas, na sexta, os desfiles preliminares de gala, de traje de banho, e aí no sábado a final. Quantas, eu acho que eu te perguntei, mas eu não lembro se tu respondeu. Quantas candidatas são? A gente ainda não tem Ainda acesso. não tem? Isso. Na verdade, nós vamos acompanhando pelo que é divulgado nas mídias sociais do Miss Universe.
Rio Grande do Sul, mas a divulgação oficial provavelmente vai acontecer nos próximos dias do número de candidatas. Eles estão fechando bem certinho as características, todos os dados para postagem, e aí em seguida eles vão comunicar oficialmente. Isso Mas ainda acontece não todos os anos? Todos os anos. Todos os anos. E historicamente, assim, mais ou menos, para que nós tenhamos uma ideia de número de candidatas. Tu lembra? Chegou a pesquisar, não? É que varia muito do interesse das candidatas e do número de inscritas, assim. Mas normalmente o que acontece? São em torno de 30, 40 candidatas que participam do geral, assim, durante aqueles primeiros 5 dias na semana, e depois vai acontecendo as eliminatórias. Então, normalmente, na final, a gente vê 20 candidatas. Então, ele já é feita uma seleção antes, e daí na final, até para não se estender muito, acaba ficando um número mais limitado de Mas candidatas. começa a semana com um número aproximado de 30 e ao longo da semana vai se eliminando algumas. Exatamente. É concorrido, né? É concorrido. Concorrido. Assim que é bonito, né? Assim valoriza ainda mais, né? A faixa no final. E a gente fica aqui de dedo cruzado torcendo, né? Isso aí. Todo mundo torcendo junto. Torcendo. É tudo. Mas tu sabe que assim, eu acredito, não vou dizer que eu não acredito em sorte, mas a sorte, ela anda junto com o foco, com a determinação, com o trabalho. Então, beleza você tem, postura você tem, então você tem todas as características, né? Então agora o que vai realmente definir os próximos passos vai ser o conhecimento, a desenvoltura, enfim, toda a bagagem que você traz ao longo da tua caminhada. Isso. Então, a gente está trabalhando bastante intensamente para isso. Eu concordo plenamente que a sorte importa, mas acho que tudo que vem por trás é muito mais importante. Sim. Toda a construção, porque querendo ou não, é uma construção, né? De conhecimento, uma construção de como pessoa também. Claro. Acho que não é possível, em hipótese alguma, você construir um personagem para esse momento. Porque no primeiro momento você pode até conseguir sustentá-lo, mas conforme os dias vão passando, ele vai se perdendo, vai se desconstruindo esse personagem. Sim, e quem a candidata, quem a Laura é de fato, vai aparecendo. Então, muito além do conhecimento que é construído para o concurso, tem todo o conhecimento que tem da trajetória da candidata. Sim. Isso aí, de toda a tua vida. Não é só do período em que tu se inscreveu pro MIS até o final do MIS. Não, é uma trajetória de vida. Exatamente. Eu sempre falo e eu digo que, se me perguntam, uma frase que tu acha que é importante, eu digo sempre, seja você. Seja você. Do teu jeito, da tua forma. E tu lapidou essa Laura. Tu construiu essa Laura. Então, tá perfeito. Então, não tem... eu tenho medo, tenho receio, estou ansiosa. Quando tu constrói, quando tu não tem que sustentar algo que não é teu e simplesmente ser você, tá tudo certo. É exatamente isso. Dizer que foi sorte é menosprezar qualquer tipo de preparação que tu teve, toda a tua caminhada, a tua trajetória, toda a preparação. Então, é por isso que eu digo, a sorte anda de mãos dadas com o foco, com a disciplina, com a determinação. E a gente fala isso de seja você mesmo, mas é uma coisa muito comum nesses concursos, né? Pessoas entrarem para concursos, tanto esses maiores, como o que a Laura está participando, quanto os menores que a gente tem a nível municipal, de pessoas entrarem sendo um personagem. É muito comum isso. E o personagem, ele pode dar certo no início, mas o personagem cai ao longo do percurso, né? E a gente percebe muito nitidamente quando é um personagem e quando a pessoa realmente quando a pessoa realmente fala dela e ela não vai com um texto ensaiado. Porque se tu vai pra lá pra falar de ti e tu sabe quem tu é, isso é muito fácil. Tu vai chegar lá e tu vai fazer isso com os pés nas costas. Mas quando tu chega lá e tu tem que lembrar de todo o texto que tu decorou em casa e tudo que tu preparou e falar daquela pessoa que tu construiu, é muito mais difícil. Alguma hora o teu eu escapa. Isso aí. Aquela velha história, o mentiroso tem que ser muito bom de memória, né? Isso aí. Ele veio com a piada. E Laura estava antes observando e te observando falar, a gente já conversou sobre isso, mas tu vem do interior,
tu é de Flores da Cunha e tu não tem sotaque. Tu fala super bem, tu fala corretamente, então isso serve para quem está nos escutando, principalmente de outras cidades que acabam dizendo, é porque é de Flores, porque fala errado, tem sotaque. Ouçam a Laura falando. Como é que foi? Tu já teve sotaque? Tu trabalhou isso? Tu fez alguma coisa? Ou simplesmente é teu? Na verdade, tem um episódio da minha vida que me marcou muito com relação a isso. Porque eu nasci aqui na região, nasci em Flores, me criei aqui. Mas durante 1 ano e meio da minha trajetória, eu morei no norte do estado, na cidade de Palmeira das Missões, que é a cidade natal da minha mãe. E nesse período eu tinha mais ou menos uns 10 anos, assim, eu era bem novinha. E eu lembro de um dia que nós estávamos num ginásio, praticando esportes, jogando handball. E eu lembro de estar correndo, assim, com os meus colegas. E eu gritei, vamos fazer bareira. Eles pararam. Gente, foi cena de filme. Eles pararam o jogo, me olharam. Bareira? Aí depois disso, completamente, foi uma virada de chave. Isso, mudou. E isso hoje é um elogio, inclusive, que eu recebo na vinícola que eu trabalho. Porque as pessoas falam, em todos os outros locais que eu fui visitar, as pessoas tinham sotaque. E aqui fomos recebidos com você que é natural daqui e que não tem sotaque. Sim. E ficam, inclusive, surpresas quando descobrem que eu sou daqui e não tenho sotaque. Mas foi esse momento, a virada de chave. E você mesmo começou a te policiar nos teus R's para que não tivesse esse tipo de situação. Aí, exatamente. Eu não cheguei a sofrer bullying nem nada do gênero, mas porque eu percebi... não deu tempo. Foi o primeiro e tu já tipo, opa, não! Exatamente. Mas foi algo que pra mim não foi árduo, sabe? Sim. Foi acontecendo naturalmente. Eu fui me policiando. E hoje... E foi uma virada de chave. Exatamente. Sabe que assim, o que eu penso lá em relação a isso? Pro pessoal que mora e que não tem problema algum em relação aos R's, está tudo certo, né? Eu acho que se pra ti tá tranquilo, tá ok. Mas tem pessoas que gostariam, né, de falar o R de forma correta, porque o R de forma correta, enfim, palavras têm um R, algumas palavras têm 2 R's. Então, sim, procurem, né? Uma fonoaudióloga, procurem a Ariane, procurem, enfim, uma profissional que possa ajudar. Porque em algumas situações isso pode vir a ser um problema. Né? Descaracteriza, que nem tu mesma comentou. As pessoas vêm visitar a vinícola, sabem que é uma cultura diferente, a pessoa está apresentando a vinícola, mas tu recebeu elogios por estar falando corretamente. Então, mesmo tu estando dentro de uma vinícola, representando tudo aquilo, e aquele R, porque o R da bareira, ali, ele vem cultural do dialeto. Sim. Então, mesmo que tu entre num mundo onde tu vai ouvir isso, tu recebeu o elogio por estar falando corretamente. Então, o falar correto, ele sempre vai ser bem-vindo. E ele é o correto. Sim. Então, que bom que tu teve essa virada de chave, que bom que tu não sofreu bullying, não sofreu com isso, diferente de algumas pessoas que sofrem por muito tempo até buscarem ajuda. E tem pessoas que sim, que querem incorporar isso e se respeitam e tá tudo certo. Isso, exatamente. E eu costumo dizer muito isso pra paciente, que trabalho tu faz? O que tu faz? Tu tem que falar com pessoas de outras regiões, de outros lugares? Tenho. Olha, é complicado. A outra pessoa não sabe que isso é da tua cultura. Isso te descaracteriza, desmerece a tua comunicação. Então, trabalhamos isso. Mas a tua, assim, muito legal. A história de ter virado. Quando tu foi, então, estudar em Caxias, tu já não tinha mais o sotaque dos R's. Não tinha mais, isso. Então, por isso que ela não sofreu bullying. Porque o pessoal de Caxias... Não, mas é que como tu mesmo comentou, né, Laura? Caxias é uma terra de muitos imigrantes. Eu não sei se a palavra correta é essa, mas enfim, muitos imigrantes multicultural de várias cidades. Então tem o pessoal do interior, da fronteira do estado, tem o pessoal do sul do estado, do norte do estado, e eles vêm para Caxias porque é um polo industrial, porque, né, tem emprego e tal.
Então, se vem a Laura falando correria ou caroça e tal, provavelmente sim, ela sofreria bullying. Então ela não sofreu porque ela teve a virada de cadeira. É isso aí. Mas são momentos, né, que a gente vai tendo na vida e vão provocando essas pequenas mudanças. E tu tem a lembrança. Tem a lembrança, exatamente. Mas é interessante porque eu tenho essa lembrança, mas não é algo que naquele momento eu vinculei. Eu só tive a mudança depois disso, mas eu só fui me dar conta de que foi por causa daquele momento muitos anos depois. Eu acho que eu tinha uns 16, 17, 18. Foi aquilo. Isso. Mas a gente tem algumas coisas que ficam gravadas. Eu costumo brincar, e aqui as pessoas têm um costume, não sei se são todas, de dizer assim: ai, tem uma raposa no meu telhado, tá? Ah, porque tem uma raposa incomodando no meu telhado. E aí, na minha época de faculdade, nós estávamos numa reunião de colegas e tava todo mundo lá, e eu falei: ah, porque às vezes acontece lá em Flores de ter raposa no telhado. E assim, virou uma gargalhada. Todo mundo rindo. E eu assim: sim, aqui não tem raposa no telhado. Daí eles: tu sabe o que é uma raposa? Daí eu: sim, aqueles bichinhos lá que se tu mata sai um cheirão e não sei o que e tal. E daí: não, isso não é raposa, isso é guaxinim, isso tem outro nome. É guaxinim. Guaxinim ou coisa assim. Raposa é aquela parecida com o cachorro, nem temos quase aqui e tal. E ela não ia estar no teu telhado e não sei o que e tal. E eu: tá, beleza, assimilei, porque, né? Assimilei, não é raposa. E aí eu volto, depois de muito tempo, e aqui todo mundo fala: ai, essa noite eu não dormi porque tinha uma raposa no telhado. Eu falo raposa. Fala, aí toda vez eu digo assim: não tinha raposa no telhado. Podia ser um guaxinim, podia ser qualquer outro bicho, mas não. Ficou. Exatamente. Ficou salvo na memória. E aí agora quando falam tem uma raposa no telhado, eu imagino a raposa, porque eu fui na internet buscar lá a figura caminhando. Não é ela que tá no meu telhado. Então, mas são coisas são episódios que acontecem. Eu vou contar um episódio bem curto, né, que aconteceu comigo. Enfim, eu sou natural de Caxias, mas eu moro em Flores desde 2007. Né? Mas de 2007 a 2010 eu, na verdade, só passava a noite em Flores, porque eu trabalhava em Caxias. De 2010, então, até o atual momento, eu trabalho em Flores da Cunha. E daí eu criei vínculo de amizade com algumas pessoas e a gente fazia algumas jantas, né? Que nós chamávamos janta das quintas. E daí esses meus amigos, eles zoavam comigo porque eu ao invés de eu falar o E, eu falo o I. Ah, não sei o que e tal, o alicate. Aí, alicate. Daí eu falei: sério que eu saí de Caxias pra sofrer bullying em Flores da Cunha? Então, né, foi uma situação inversa. Então, mas enfim, tranquilo, várias questões culturais. Tem o pousar também. A gente fala pousar. Também. Tinha o namorado de uma amiga, e aí ele dizia: hoje eu vou pousar. Tu tem avião? Mas não é nem pousar, é posar. Pousar É avião. Pousar é passar a noite. Tu vem de avião, alguma coisa assim e tal. E ele é da fronteira. E aí ele me dizia: mas lá a gente fala assim, a gente não diz eu vou dormir na casa do fulano. Eu vou pousar. Aí eu pensei: pousar. Tem um jatinho, né? Brincadeiras à parte, né? Isso, mas eu acho que nos momentos corretos, isso é uma expressão cultural, né? Então é bonito. Ali na vinícola, a gente acaba recebendo pessoas de muitos lugares, do norte, nordeste, sudeste, centro-oeste, até da própria região sul. Então acabamos tendo contato com várias culturas. E é muito bonito ver os sotaques das pessoas, mas lógico, tem que peneirar, né? Tem os momentos e momentos, exatamente, né? E tem os propósitos. Você representando um Miss, você tem que estar com uma comunicação adequada. Numa conversa esporádica com amigos ou coisa assim, a gente usa outro vocabulário, às vezes usa palavrão. Eu, numa outra entrevista, eu assustei o palhaço. O pessoal que não viu, segue a entrevista com o palhaço, que tem uma parte que a Ariane assustou até o palhaço. Com o meu vocabulário básico. Vocabulário
refinado dela. Eu acho que são coisas bem culturais, né? Porque eu já trabalhei com pessoas que falavam e eu achava estranho. Eu falava obrigado e a pessoa falava merece. E pra mim, verdade. Não é. E eu na época falava imagina. E depois eu vi que não é imagina, é imagina. Sim. O certo. Ou eu falava de nada e a pessoa me falou merece. Eu fiquei, merece o quê? O que eu mereço? Ou a pessoa falava, ela usava muito que ela ia fazer o super. E eu demorei muito pra entender o que era isso que ela ia fazer. Eu vou fazer o super hoje. Super coisa de Porto Alegre, né? Eu vou ir no mercado, pra nós é fazer rancho. Sim. Eu vou no mercado fazer rancho. Não vou fazer o super. E o super tá lá, já tá feito. Fazer o super, mas construir Pra mim é o pedreiro que faz o mercado fazer o super. Fazer super coisa de Porto Alegre, Porto Alegre fala bastante. Porto Alegre tem também algumas particularidades, né? Também tem e todas as regiões. Cada região tem. Sim. Cada região E, tem. e o importante é que dentro do estado tu saiba de algumas coisas. Sim. Mas tu falando o português, como você vem falando, você vai conseguir se comunicar em qualquer parte do Brasil. Sim, porque eu não percebi gíria, eu não percebi vícios de linguagem. Então ela tá sendo bem orientada. Bem assessorada. Não, eu tô começando a orientar ela, mas ela tá sendo bem difícil porque eu tenho que achar defeito. Como é que eu acho defeito pra corrigir o defeito? Mas a gente sempre tem que melhorar. Sempre temos. Não se trata de defeitos, são pontos de melhoria. Né? Foi uma coisa que a gente falou com a Laura. Acho que é legal a gente procurar todos os profissionais que estão na área, porque talvez às vezes tu não precisa fazer um trabalho do zero de fono, mas é um trabalho de aperfeiçoar, né? Ela já tem um discurso. É aperfeiçoar, é ver se tem alguma coisa, melhorar o que tu já sabe, né? A gente sempre tem pra aprender. Sim. Potencializar o que já tem de bom, né? Sempre é possível. E essa disponibilidade em aprender, em estar trabalhando, porque provavelmente todo mundo que está te acompanhando te passa atividade. O Samuel vai lá e te dá, tu tem que estudar isso. A Ariane tá te acompanhando, tu tem que fazer vídeo sobre isso. Então, assim, a tua disponibilidade de estar pegando todas essas coisas pra te tornar e pra aprender mais. Então, isso já diz um pouco de quem é a Laura. A Laura que se colocou à disposição como pessoa e como referência do município para estar nos representando. Então, isso é bem legal. E muito obrigada, Laura, por estar nos representando e fazendo e dedicando essa parte do tempo da tua vida para isso. Isso é bem Eu que tenho que agradecer por todo o apoio. Eu sempre gostei muito de desafios, assim, e quando apareceu para mim essa oportunidade, eu decidi reaver aquele sonho de criança e tomar essa decisão de participar. Só que é como eu comentei, é uma responsabilidade. Então, levar Flores da Cunha, levar as marcas locais, levar as pessoas comigo, eu preciso estar preparada para isso. Porque é justamente, além da Laura, eu estou sendo uma porta-voz. É isso aí. Entende? Então eu preciso bem representar essas pessoas, essas marcas, essa comunidade. E aí preciso trabalhar nisso, né? Preciso investir nessa questão. Falando nessas representações, acredito que vocês possam citar, eu não sei se vocês têm todos, Samuel, acho que tá até mais Isso, sabendo mais do que a Laura, de quem aí tá acompanhando, mas eu acho bem legal colocar quem que tá apoiando os apoiadores, né? Os apoiadores da Laura. Com certeza. Acho que a gente tá procurando uma gama muito grande de parceiros, né? De pessoas que queiram apoiar a Laura em todos os sentidos. Então a gente tem pessoas tanto daqui de Flores, quanto pessoas de fora, que estão de Caxias, enfim, da região, que estão entrando como parceiros. E essa semana a gente teve conversas já com lojas de roupas, então a própria loja Hermanita entrou como parceira, a Moni também entrou como parceira, porque são marcas que a Laura se identifica também, então acho que isso é legal. A Laura precisa se identificar, né? Claro. É muito importante abrir para todos os fornecedores, todo mundo que tem interesse, mas a Laura precisa se ter identificar. essa identificação. Exato. Sim. Então, ambas as lojas são lojas que a Laura se identifica com o trabalho deles, então tivemos conversas com eles. A Ari está ajudando a Laura também como fono, né? Já conversamos
A Giseli, que é historiadora, é prof de história, vai ajudar a Laura com questões históricas do município. Nos indicaram pessoas para trabalhar com a Laura com a história do Rio Grande do Sul. Então, terça-feira a Laura tem conversa com um professor da Unicinos para falar sobre o Rio Grande do Sul, sobre a história do Rio Grande do Sul. Claro, a história do Rio Grande do Sul é muito ampla, mas para fazer um apanhado geral, né, para que a Laura possa ir com esse conhecimento para o concurso. Tivemos conversa com o secretário de turismo sobre turismo também. Estamos em conversa com a Louise Semijoias para assinar a parte de joias da Laura no concurso. Estamos com cabeleireiras e maquiadoras também, então estamos com 2 maquiadoras, que é a Renata Menezes Renata e a Menezes, Juliane Negrini. sim, isso. Cabeleireiras também, já estamos com parceria tanto com a Cirlei Panisson, com a Rê Cavalheiro, com a Lucy Menezes, com a... Tem mais uma que agora me fugiu. Com a Cris Franco. Então é uma série de profissionais que estão envolvidos nessa área, né? Exato. Estamos... A Thaís, que é a parte da estética facial, a Indianara Xavier, a Thaís Barp, estética facial, e a Indianara Xavier, estética corporal. Também. Fotógrafos também, então estamos com o Nery, com o Eriel Giotti, com a Carol Brunhera, trabalhando, que vamos estar agora na próxima semana fazendo as fotos da Laura. Então é importante também essas fotos para divulgar nas redes sociais, para levar para o concurso uma boa apresentação. É uma série de profissionais de vestidos também, então principalmente fornecedores de Caxias estamos apoiando com vestidos. A Amy Blanc, Gil Chiossi Festas é um dos nossos parceiros, e o outro... Belo Costume. Isso. Então são muitos profissionais de Nossa, são vários apoiadores. Que bacana, que legal. Fora todos os espaços que são cedidos, né? O caso da Luísa Argenta. Exato. Os ambientes em geral lá na estalagem, para fazer um júri simulado com a Laura. Então a Laura não sabe quem são as pessoas, mas já estamos com uma equipe de quase 10 jurados. Uau. Pessoas da região, pessoas também de Flores, mas muitas pessoas de fora, tanto Porto Alegre, Caxias, Bento, pessoas de diversos assuntos, para fazerem como se fosse o dia um júri simulado com a Laura. Isso é bem bacana. Isso é legal. Porque eu acredito que o momento do júri é um momento de muita tensão ali. Muita pressão, né? Então é importante tu já passar por isso antes. E a ideia do júri ali é eles, no primeiro momento, fazerem perguntas pra Laura num júri sério, e depois a gente fazer um café mais descontraído pra eles poderem passar as visões. Poderem falar, Laura, acho que aqui tu pode melhorar, acho que aqui o que tu fez não foi muito legal. Aqui tu foi muito bem, esse assunto tu domina, mas esse tu não domina tanto. Sim. Pra que aí a gente tenha mais alguns dias pra estudar e melhorar o que não estiver bom, né? Legal, Samara. Legal, eu acho que é bacana isso. Desculpa. Estamos abertos, então ainda há tempo, se alguém tiver interesse de participar também. Nós temos patrocínios financeiros que são importantes também, porque durante esse período do concurso nós teremos várias situações de, por exemplo, um exemplo mais prático. Eu preciso levar uma maquiadora, uma cabeleireira, para me acompanhar nesses momentos. Então, eu preciso arcar com os custos, tanto da viagem quanto da estadia durante esses dias. Então, o patrocínio financeiro também é bem importante nesse momento, porque não apenas os serviços, que são de extrema importância, mas o financeiro também é bem importante nesse momento. Então, eu vou pedir para te repetir o teu Instagram. É @Laura_Calgaro. E o teu, Samuel? O meu é Muca_. Legal, o pessoal que tiver interesse em patrocinar, apoiar, pode entrar em contato com vocês. Isso, com certeza. E acredito que seja de grande valia ter o nome vinculado com um concurso dessa magnitude. Certeza. Isso é importante para todos. A gente acaba utilizando não apenas as minhas plataformas digitais, mas também as plataformas do concurso. Porque o próprio Miss Universe Rio Grande do Sul, eles entendem que todo esse projeto ele não é construído apenas com as mãos das candidatas e dos coordenadores. Existe todo um apoio por trás. Então, eles estão sempre repostando, estão sempre também incentivando essa divulgação das marcas que apoiam as candidatas que estão concorrendo. Que legal. Bem legal.
Eu acho que uma coisa muito importante nesse momento é apoio. Não, além do apoio financeiro, apoio de parceiros, o apoio de a comunidade abraçar a Laura nesse momento, né? Sim. Porque a Laura está nos representando, então é uma força maior, é a cidade toda, é um município que está sendo representado pela Laura. Então vamos nós, todo o município, abraçar a Laura, estar junto com a Laura nesse momento, né? Mandar um monte de mensagem pra ela, tudo isso, porque isso influencia muito no emocional, na confiança da pessoa. Se ela está lá nos representando e ela sabe que aqui tem uma cidade inteira torcendo e vibrando por ela, a energia dela vai estar diferente. Então, cada um de vocês que estão acompanhando, que estão assistindo, que puderem mandar e enviar essa energia positiva de que está torcendo, de que tá legal, acredito que vai fazer muito bem para ela. A caminhada se torna mais leve, né? Exatamente. De forma da energia e do reforço emocional também. E que abrace a Laura com ou sem coroa na volta. Vamos esperar ali no dia 25, 26, quando a Laura volta. Estamos esperando com coroa ou sem coroa, todo mundo de braços abertos, né? Exatamente. Com certeza. Pois estamos sendo muito bem representados. Independente do resultado, estamos sendo muito bem representados pela Laura. Somos todos Laura. E só de chegar ali, de levar o nome de Flores da Cunha para um concurso tão importante e dar essa visibilidade para o município, já com certeza tu já é vencedora, né? Com certeza. Exatamente. E você sabe disso. Só de estar com essa faixa linda, por sinal, que eu fiquei... Olhem o que é a faixa. Lindíssima. Então, só de estar carregando essa faixa com o nosso nome, porque é o nosso nome que está ali, né? Flores da Cunha, estamos todos na faixa da Laura. É isso aí. E então já é merecedora de muitos aplausos. Então, com coroa ou sem coroa, vai ser abraçada e vai ser muito bem recebida. Com certeza. E esse é só o início de uma trajetória. Então, com ou sem coroa, tu sabe que as portas depois elas vão se abrir diferente. Eu fico muito feliz por toda essa acolhida da cidade. A gente já tá tendo os reflexos desse apoio, as pessoas parando na rua, questionando, apoiando, demonstrando essa torcida. E tudo isso com certeza traz força, traz vitalidade para eu estar lá e com muito empenho representando a nossa cidade. Então é muito, muito importante. E eu conto de verdade com a torcida e apoio de vocês. Já tô sentindo o quentinho no coração e que lá nos dias isso se aflore ainda mais. Fico muito feliz. Com certeza. Obrigada, Laura. Obrigada, Samuel. Para finalizarmos, eu vou pedir para vocês uma frase que te identifica, Laura. Uma frase que me identifica... Nossa, tem tantas frases que eu gosto, mas uma que eu não me recordo exatamente o autor, mas eu acho que ela é uma frase que traz bastante sobre a Laura. Não perca... Viva a sua maneira, não perca a estribeira, saiba do teu valor. É justamente isso. Viva a sua maneira. Seja quem você deseja ser. Não perca a estribeira. Tome as rédeas da sua vida. E saiba do teu valor. Quem tu é, de onde tu vem e pra onde é que tu vai. Bela frase. Gostei. Bela frase. Gostei também. Nunca tinha escutado. Eu não lembro do autor dela, mas é uma frase que eu li há uns 3 anos atrás e me chamou muita atenção. Porque acho que ela resume o meu eu em três frases, assim, em 3 conjuntos de palavras. Exatamente. Poucas palavras, perfeito. Samuel. Eu acho que a minha frase, ela é até um pouco clichê, mas é uma frase que eu levo muito pra vida, eu tenho muito comigo, que é, também não lembro o autor dela, mas a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios, por isso dance, viva e vive intensamente antes que a peça termine e as cortinas se fechem e a peça termine sem aplausos. Então é isso, é a gente viver, a gente se arriscar. A Laura falou muito de desafio aqui, e eu acho que é abraçar os desafios que a vida nos dá, é abraçar as oportunidades, é fazer isso de forma intensa, né? É se entregar para aquilo que a gente está fazendo, seja no trabalho, seja numa conversa com um amigo, seja num projeto que a gente se envolve, é se entregar por inteiro, né? É fazer isso da melhor forma possível, porque os resultados eles vêm, sejam eles como forem, sejam financeiros, seja eles
de oportunidades que vão surgir, então acho que a gente precisa abraçar e a gente precisa fazer, né? Então acho que sempre o resultado vem. Eu acho que e por mais que em alguns momentos o resultado não seja o que a gente está esperando, sempre tem um lado positivo. Sempre tem um aprendizado que a gente leva. E eu gosto muito dessa questão do desafio que eu comentei, porque eu acho que a zona de conforto é tudo muito fácil. É tudo muito simples. Quando a gente sai dela, é que a gente realmente se sente vivo. Sim. Porque a gente é desafiado constantemente. E é onde a gente aprende. Exatamente. E é onde a gente cresce. Então, que possamos ter bastantes desafios e não ter medo de aceitá-los, de vivê-los intensamente. Perfeito. E da nossa maneira. É isso aí. O sucesso, sem querer te interromper, mas já te interrompendo, o sucesso nunca vem antes do trabalho. Com certeza. É isso aí. Tu já disse tua frase também. Então. Não, eu nem pensei em falar numa frase. Mas é clichê, né? Mas eu penso muito nisso. Que o sucesso ele nunca vem antes do trabalho. Silvio Santos falava muito, né? Que 10% é inspiração e 90% é transpiração. Exatamente. Vindo do... É isso aí. Do Silvio Santos, eu assino embaixo. E para vocês terem uma ideia, hoje é 1º de maio, quinta-feira, feriado. Então, a Laura poderia estar descansando, Samuel também, nós também. E nós estamos aqui. Por quê? Porque nós pensamos num bem maior. Então, foi o tempo que a gente conseguiu de conciliar as agendas e estamos aqui. Então, sempre existe algo bom e algo a ser feito. E sim, o trabalho, ele devolve, o sucesso não vem por acaso, os objetivos não são atingidos se você ficar sentado. Então, se você quer alguma coisa, vai lá, batalha e busca. Isso aí. Obrigada, pessoal. Eu que agradeço pela oportunidade e muito sucesso pro Conectam Podcast. Assim Sucesso a nós. Laura, Samuel, obrigado. E que você tenha muito sucesso também e que a tua trajetória seja linda e estaremos na sua torcida. Não tenha dúvidas. E criamos a hashtag. Somos Laura. Somos todos Laura. Somos todos Laura. Obrigada. Obrigado, pessoal. Abraço, pessoal. Abraço a todos.